que vem, se Deus quiser, voltamos ao nosso horário de 8h30. Fecha os teus olhos, querido. Amado, nesta manhã, eu quero te chamar para uma reflexão antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Refletir, meu irmão, sobre a sua vida. Sobre a sua vida, querido. Duas coisas, querido. A brevidade da vida. Como que a vida é breve. Mas como que a vida é importante, irmão. Como que a vida é importante. Às vezes, querido, estamos jogando a nossa vida fora. Estamos, meu irmão, sobrecarregando as nossas vidas, ou a nossa vida, com coisas, meu irmão, que, olha, só trazem pesos, só trazem angústias, agrúrias, sendo que a palavra do Senhor nos chama a descansar nele. Porque estás abatida, minha alma? Porque você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus. Como está a sua alma, querido? Há um chamado para a nossa alma, querido. Amado, há um convite para a nossa alma. Aquele que nos fez, querido, ele nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, carreguem o meu fardo, porque ele é leve. Vamos trocar. Deixa-me carregar a sua bagagem, as suas malas, as suas angústias, as suas tribulações, as suas ansiedades, as suas raízes de amargura. Olha, joga isto sobre mim e toma o que eu tenho para você. Eu tenho paz para a sua vida. A vida, meu irmão, ela é maravilhosa. A vida, meu irmão, é linda. A vida, querida, é importante. Mas às vezes nós estamos, meu irmão, apenas deixando a vida nos levar, querido. Como cantam por aí, né? Vida leva eu. Não, amado. Nós temos que viver propósito. Propósito, querido. E nesse propósito, querido, nós somos chamados a sermos santos ao Senhor. Santidade ao Senhor. Como Naamã, que mergulhou naquele rio, meu irmão. Águas sujas, como ele mesmo disse, o Jordão. Mas ele saiu dali limpo, saiu dali purificado. E nós somos chamados, querido, a mergulharmos nesta manhã no rio da vida. Você pode melhorar, glória a Deus, no rio da vida. Para sairmos dali, meu irmão, totalmente limpos para a glória de Deus. Oh, querido, que você tenha uma semana maravilhosa. Oh, minha amada, que você tenha uma semana, olha, profunda, uma semana de colheitas, uma semana de resposta. Você que está em casa, que vai assistir pelo YouTube, você tem uma semana maravilhosa na direção deste Deus que é Pai, que é tremendo e que é profundo e que nos ama. Amém, igreja? Vamos aplaudir este Deus? Aleluia! Vamos de júbilo! Diga a glória a Deus! Amém, querido? Mais uma vez, bom dia. Graça e paz. Pode sentar no seu lugar. Pode sentar todo mundo, até os diáconos, né? Sentem todo mundo. Amém, querido? Estamos numa mudança. Deixa eu repetir aqui, só hoje, tá, gente? Domingo que vem, vamos chegar aqui 8 horas, a não ser que você, né, queira chegar mais cedo para você orar, ter uma comunhão, né? Nós, os trabalhadores aqui da casa do Senhor, chegamos aqui às 7 e pouquinho, no máximo 7h30, né? Para deixar tudo organizado. Mas só hoje, por causa da Santa Ceia, para a gente ter um tempo a mais, querido, essas reflexões, esse tempo da gente conversar, sabe? Isso é importante. Como que é ruim a gente ter aquele culto corrido, naquela obrigação de cumprir o horário, né? Porque eu sei que as irmãs precisam chegar em casa, deixa eu falar só delas, né? Geralmente o homem chega, vai lavar carro, isso aí pode deixar até para outro dia, mas elas não. Tem que fazer comida, às vezes algumas têm que passar ainda em sacolão, enfim. Amém, gente? Você é uma bênção. Tem gente conversando ainda, né? Então vamos despertar. Vira o seu irmão e diga: meu irmão, eu declaro com convicção, com certeza, você é bênção. Não precisa ser demais, você não pensa, já está bom demais. Querido, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus
no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Não vamos voltar a falar por enquanto na volta de Jesus, porque quando se abre em Mateus 24, já sabe que vai falar, né, de escatologia, fins dos tempos. Não, meu irmão, eu quero falar, olha, apenas parte de um versículo, querido. Parte de um versículo, e ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor vai falar tremendamente conosco nesta manhã. Aleluia. Eu quero falar nesta manhã, querido, com a permissão de Deus e com a sua atenção sobre o Evangelho do Reino. Viu, pastor Anderson, que vai sair lá o título, o Evangelho do Reino. Eita glória. Sabe, amado, eu estava assim, ontem à noite, eu tive um compromisso muito sério. Eu fui celebrar pela primeira vez bodas de ouro, 50 anos, né? Sabe, amado, não é fácil, a primeira vez que eu havia celebrado, então eu gastei quase que metade da semana passada me preparando, porque famílias estariam ali, um lugar lindo, né? Condomínio Bandeirantes, lá perto da serra, lá em Bom Jardim, então eu tinha que representar a igreja bem lá, né? Não sei se eu fiz, sabe, amado? Então, eu deixei assim quase que para o final da semana para preparar esta mensagem. Mas quando foi sexta-feira à tarde, meu irmão, o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele me deu este tema aqui, querido, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, querido. Nós vamos entender, amado, o que é Evangelho, né? E o que quer dizer o Evangelho do Reino. Então, querido, Mateus 24, 14. Eu falei 12, mas está pertinho aí. Amém? Então, meu irmão, nós vamos ver só 14. Acharam Mateus 24, 14? Jesus dizendo: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então, agora toda a igreja lendo alto para sair aqui, ó, no YouTube. Vamos lá, 1, 2 e já. Amém. Parabéns, amado. Olha, lindo, vocês leram demais. Amém. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, querido. Eu quero ser mais tranquilo, meu irmão. A partir de agora, eu estou pedindo ao Senhor uma nova forma de transmitir a palavra do Senhor. Mais tranquilo, sabe? Mais assim, pausadamente, até bom para nós respirarmos e para a igreja também absorver a palavra. Amém? Mas nós, meu irmão, nós pregadores, na verdade, nós não temos que escolher a forma. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos controlar, nos dominar. Amém, gente? Então vamos lá na palavra, que não vai demorar, é apenas o suficiente, né? Para Deus falar aos nossos corações, o Evangelho do Reino. Primeiro, amado, eu quero falar sobre o Evangelho. O que é Evangelho, amado? Evangelho, meu irmão, é simplesmente ou tremendamente as boas notícias. Gente, as boas novas. As boas novas de quem? De um reino. Oh, meu Deus, irmã Maria Faria. Querido, se Jesus veio pregar o Evangelho do Reino, querido, é porque, meu irmão, a palavra que estava sendo pregada não era suficiente, querido. Se foi necessário, querido, olha, o Senhor trazer do alto, trazer o seu próprio filho, ele, na verdade, meu irmão, duas pessoas vieram para propagarem, né, primeiro o Evangelho do Reino, agora somos nós, querido, João Batista e o Senhor Jesus. A importância, meu irmão, do Evangelho do Reino. Querido, nós precisamos voltar para esse princípio aqui, o Evangelho do Reino. Querido, a igreja está perdendo este princípio, meu irmão, o Evangelho do Reino. O que eu quero dizer? Que hoje, meu irmão, a maioria das igrejas, ou muitas, meu irmão, estão preocupando, meu irmão, com o Evangelho da prosperidade, meu irmão. O Evangelho, meu irmão, da riqueza. Sabe, meu irmão, a teologia da prosperidade, querido.
Estão, meu irmão, tirando a essência da palavra do Senhor para trazer esperança, meu irmão, aqui para a terra. Amado, deixa eu dizer algo para você. Quando nós ouvimos, meu irmão, o Evangelho do Reino, nós ouvimos o Evangelho completo, querido. Nós vamos ouvir, meu irmão, um Evangelho que transforma. Um Evangelho, uma palavra que salva. Uma palavra que liberta. Uma palavra que cura. E uma palavra que prospera também, querido. Amado, quando Jesus disse assim, se vocês buscarem, olha, o meu reino em primeiro lugar, olha, todas as coisas que vocês precisarem serão acrescentadas. Que coisa linda, fala a Senhor, amado. Ei, glória a Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, amado, nós, meu irmão, estamos perdendo referenciais de vida, amado. Nós, meu irmão, às vezes estamos focados muito, meu irmão, nas coisas aqui da terra. São importantes? São necessárias. São necessárias, querido. Tem coisas necessárias e tem coisas importantes. Sabe, amado, o reino, o Evangelho do Reino. Presta atenção, amado, nós vamos falar sobre o reino daqui a pouquinho. Você sabe, meu irmão, qual foi a primeira mensagem de João Batista? Mateus 3:2. Querido, olha, a primeiríssima mensagem de João Batista. Quando ele aparece, amado, a primeira coisa que ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Meu Deus, talvez você não tenha compreendido, querido. João Batista, meu irmão, não está falando de um novo reino. João Batista, meu irmão, não está falando, querido, olha, de uma posição. João Batista está falando que alguém está chegando para proclamar o Evangelho do Reino. Mas na frente, meu irmão, olha, uma Bíblia vai dizer assim: arrependei-vos, porque o Evangelho do Reino já chegou até a vós. Querido, isso aqui está apontando para uma pessoa. Jesus, meu irmão, querido, Jesus é a palavra. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus é a palavra de Deus. Quando meu irmão João Batista está dizendo arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, amado, ele não está falando de um território. Ele não está falando, meu irmão, de um domínio geográfico. Ele está falando de coisas mais profundas, querido. Ele está dizendo, meu irmão, que alguém está chegando para mudar a nossa história. É tão lindo, meu irmão, que a primeira mensagem de Jesus também, agora é Mateus capítulo 4, amado, a partir do versículo 20, Jesus, meu irmão, batiza, ele vai para o deserto, você sabe a história, ele volta, ele passa por Zebulon, Cafarnaum, aquelas regiões ali, meu irmão, ele fala uma profecia ali, lembrada lá em Isaías, mas a primeira mensagem dele, irmã Margarida, é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vós. Eita glória! Você percebeu, meu irmão? Você entendeu a mudança aqui? A progressão, pastor Ivanir? João Batista fala, meu irmão, olha, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Jesus vai dizer: arrependei-vos porque o reino de Deus está no meio de vós. Ele está falando dele, irmão. João Batista está dizendo: ele vai chegar. Uhul! Jesus está dizendo: agora eu estou no meio de vocês. Ah, igreja, anima aí, igreja. Querido, isso é pouco. Quando você vai lá para Lucas capítulo 17, na altura do versículo 21 ali, questionam Jesus, os fariseus. Nós pregamos isso aqui na volta de Jesus, querido, em outubro, querido, questionam Jesus: quando é que o seu reino vai chegar? Querido, Jesus, ele diz o seguinte: olha, o meu reino não virá com coisas visíveis. Oh, glória a Deus, para vocês dizerem
dizer está lá ou está colar. Olha o que ele vai dizer agora. Oh, amado, Jesus vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção para a progressão aqui, amado. João Batista fala: arrependemos porque o reino de Deus é chegado a vós. Jesus, meu irmão, vai dizer: arrependemos porque o reino de Deus está entre vós. E agora ele vai dizer, irmã Catiane: o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra, querido. É a palavra que transforma. Mas eu quero dizer, querido, que quando Jesus fala o reino está dentro de vós, ele não está agora respondendo os fariseus, ele está olhando para os discípulos. Confirme o texto lá, querido. Os fariseus, os religiosos, os perseguidores, os crentões frios, desinteressados, mamãe, só frequentam um tempo sem propósitos, querido. Eles só querem saber quando vai acontecer. Quando vai acontecer isso? Querido, Jesus não está preocupado com estas coisas, quando vai acontecer, porque só o Pai sabe. Ele deixa uma palavra: olha, não preocupeis com isto, o meu reino não virá com coisas visíveis, para você dizer está lá ou acolá, sabe? Agora, meu irmão, imagina, ele olha para os discípulos e diz: o reino de Deus está dentro destes meus pequeninos aqui, porque eles me servem, eles decidiram se entregar às suas vidas a fé. Você pode olhar isso para a sua vida, querido? O Evangelho, amado. O Evangelho, meu irmão, ele muda a nossa vida. O Evangelho, meu irmão, ele tem o poder de socializar. Você não vai dizer um amém? O Evangelho tem o poder, meu irmão, de trazer unidade, união, vida. Ele transforma, querido. O poder do Evangelho, amado. O poder do Evangelho, amado. Essa expressão, meu irmão, eu vou repetir: Evangelho, meu irmão, significa boas notícias, boas novas. Quando João Batista, meu irmão, então quando ele apresenta, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, querido. Ele está trazendo uma notícia nova, uma boa notícia. Vocês lembram, meu irmão, no dia do nascimento de Jesus, ou na noite do nascimento de Jesus, o que aconteceu, amado? Vocês lembram Lucas capítulo 2? Os pastores, meu irmão, lá no campo, né, apacentando as suas ovelhas, agora elas estão descansadinhas, né, alimentaram o dia inteiro, beberam, estão tranquilas, de repente o céu se manifesta. Eita glória! Querida, a Bíblia diz que de repente houve um clarão nos céus, os céus se manifestam, os anjos aparecem. Para quê, querido? Os anjos, meu irmão, quando os pastores viram aquilo ali, eles ficaram perturbados. Mas qual foi a palavra do anjo, meu irmão? Vamos dizer assim, o anjo comandante, quem sabe? Miguel: não temais. Ei, Dalila, não temas. Ei, Daniela, não temas, porque eu estou aqui para vos trazer uma palavra, uma boa palavra, o Evangelho do Reino de Deus. Eu estou aqui para vos trazer uma grande notícia. Oh, meu Deus, querido, é o Evangelho. O Evangelho muda. Eu estou pregando nesta manhã, amado, sobre o Evangelho do Reino. Evangelho é boa notícia, é boa nova. Ou boas, você pode colocar no plural. Amado, olha aqui para mim. É por isso que Jesus falou que eu e você, nós temos que pregar estas boas notícias. O mundo, meu irmão, está cansado das velhas notícias, as mesmas notícias, as notícias, meu irmão, olha, cruciantes, as notícias, meu irmão, rabugentas, as notícias aprisionantes. Querido, há uma boa notícia para ser proclamada. E nós temos que proclamar. Evangelho do Reino. O que é reino, querido? Quando, meu irmão, a Bíblia fala reino, não está falando de um local geográfico. Está falando, meu irmão, de algo posicional. Uma posição. Um rei, todo gracioso, mandando notícia
para os seus filhos aqui na terra. Reino. Querido, a Bíblia fala de reino e fala de império. A Bíblia, meu irmão, fala de reino e fala de império. Eu vou repetir. O texto que nós lemos não diz que o evangelho do império, fala o evangelho do reino. Império, meu irmão, fala de tirania. Império, meu irmão, fala de governo humano. Governo humano. O primeiro império, meu irmão, que começou-se a levantar, foi destruído logo de cara. Glória a Deus. Lá em Gênesis, meu irmão, capítulo 11, a Torre de Babel. A Torre de Babel era algo tão impressionante que Deus teve, meu irmão, que parar para interferir. Deus falou: eia, vamos descer, vamos ver o que o homem está construindo, como se ele não soubesse. Querido, quando ele percebe, o homem está criando um império dominante, um império onde ele ia reinar, meu irmão, ou onde ele ia dominar com força e com maldade. Sabe, irmão? Possivelmente, meu irmão, um homem chamado Nimrod, ou Nimrod, ali começa. Já que não deu certo, meu irmão, ali em Babel, mais na frente se torna a Babilônia, que significa, meu irmão, confusão. O império do homem, meu irmão, é um império de confusões. Obrigado. É um império, meu irmão, de domínio tirânico, maldito. E quem está atrás disso aí, meu irmão, é Satanás. A Bíblia, meu irmão, vai dizer em Colossenses 1,13 que há um reino e há um império. Há um reino e há um império. Mas nós, meu irmão, a notícia que nós recebemos, querido, não é do império, é do reino. Ah, me ajuda isso. Não é do império, é do reino. Querido, na verdade, nós temos um tempo na nossa vida que nós vivíamos no império. Nós éramos dominados. Nós éramos, queridos, subservientes, né? Mais do que servos. Nós éramos dominados. A Bíblia diz que nós estávamos, meu irmão, mortos em nossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Querido, nós não tínhamos vontade própria. Olha para a sua vida, querido, eu vou olhar para a minha. Quantas vezes eu chegava em casa meio que embriagado, nunca, só, meu irmão, eu me lembro uma vez que eu me embriaguei tanto, né, vindo da Fiat, que, sabe, amado, foi um torpor, foi algo muito ruim. Só aquela vez, querido. Mas às vezes, meu irmão, a gente se embriagava um pouquinho, sabe? Olha, trocava as pernas, querido, presta atenção, amado. E ali você jurava até pelo nome da pessoa mais amada. Na época da minha mãe, não vou beber, amanhã não vou beber, eu vou dormir até mais tarde, eu vou tomar um banho, vou ficar aqui. Bastasse, meu irmão, alguém chamar lá fora, para a gente ir. Nós não tínhamos domínio próprio, querido. A Bíblia diz, meu irmão, que nós éramos levados, meu irmão, nós éramos levados pelo império das trevas. Mas um dia, querido, um dia, o evangelho do reino chegou até a nós. Esta boa notícia chegou até nós. E a Bíblia vai dizer, querido, algo tremendo. O Senhor, querido, quando você, quando nós, meu irmão, nos entregamos a Ele, Ele faz violência em nosso favor. Não conosco, em nosso favor. Quem está entendendo? A Bíblia vai dizer, meu irmão, que o Senhor, Ele nos arrancou do império das trevas.
Imagina, meu irmão, se fosse uma planta normal, uma planta natural, enraizada aqui, meu irmão. Será que eu ia tirá-la, meu irmão, assim com carinho? Não, amado. O Senhor nos arrancou. Arrancou por quê, querido? Por dois motivos. Estávamos fundamentados ali, estávamos enraizados ali, estávamos envelhecendo ali, estávamos, meu irmão, enlodados ali, e tinha uma mão maldita nos prendendo ali, querido. Foi por isso que o Senhor teve que fazer violência. Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, querido. Ele nos tirou de lá e nos trouxe para cá, nos tirou do império e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É obra maravilhosa. Acaba com a alegria, querido. Aleluia. Oh, amado. Foi por isso que João Batista, logo de início, amado, ele não trouxe, meu irmão, uma palavra condenatória. Oh, fariseus, saduceus, vocês estão errados. Não, amado. Ele veio pregar uma palavra de arrependimento. Olha para mim aqui, por favor, não conversa, gente. Não conversa, gente. Nós estamos pregando a palavra do Senhor. Conversa em casa, conversa lá na rua. Ouça a palavra do Senhor. Pelo amor de Deus, gente. Olha por mim, estenda as suas mãos aqui, querido. Olha por mim. Olha, mãe. Alguém levante a mão, Senhor, olha, querido. A palavra é poderosa, Pai. A palavra tem que penetrar corações, Pai. Às vezes, Pai, nossas vidas não são mudadas porque nós ficamos conversando na hora da palavra. Tanto tempo para a gente conversar, Pai. Por que eu vou conversar na hora do culto, Pai? Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, amada igreja. Aleluia. Amém, querido. Obrigado, pastor Ivani. Deixa eu só relembrar aqui, com muita alegria no coração. Vocês são bênçãos, irmão. Vocês são bênçãos. De vez em quando, né? Sabe por quê, meu irmão? A minha preocupação de você ouvir a palavra, amado. Se eu não ouço a palavra, meu irmão, o que vai mudar a minha vida, querido? Hoje de manhã, amado, eu ouvi uma palavra, rapidinho, quando eu estou tomando banho, sabe? Eu gosto de colocar numa rádio aqui, da igreja da Graça, do pastor Paulo, no nome de Deus, simplesinho. Eu estava falando, meu irmão, por que quando Jesus estava escrevendo no chão, ninguém percebeu? Nem, meu irmão, nem o evangelista João, que está no capítulo 8, escreveu o que Jesus, meu irmão, estava escrevendo na areia. Será, meu irmão, que Jesus estava brincando? Será que Jesus estava passando o tempo? Enquanto aquelas pessoas queriam apedrejar aquela mulher, o império apedreja, querido. O império condena. O império, meu irmão, ele quer morte. Aí, meu irmão, ele trouxe uma reflexão que, olha, me fez pensar. Por que, meu irmão, que ninguém percebeu que Jesus estava escrevendo, nem foi registrado? Não? Certamente, meu irmão, teria que ter um registro. Por quê, querido? As pessoas estavam preocupadas com o desfecho da história. Se aquela mulher seria apedrejada ou não. Você entende o que eu estou falando, querido? Às vezes, meu irmão, não olha num momento assim que a gente pode perder uma palavra que eu estou orando para ouvir há muito tempo, mas o diabo, meu irmão, ele quer, olha, que eu não ouço aquela palavra. A minha preocupação, meu irmão, é que você ouça a palavra e deixe a palavra transformar a sua vida. Senão, meu irmão, não vale a pena estar aqui, amado. Não vale. Meu irmão, eu não sou religioso, nem você é religioso. Nós somos servos de Deus. O que vai mudar a nossa vida a cada dia é a palavra de Deus. Pastor, a palavra eu ouço lá na minha casa. Amém, querido. Eu também ouço, leio, escuto nada. E ouço outros pastores, querido. Mas quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, mais ela nos transforma. Mais ela nos faz, ou elas, né, nos fazem filhos do reino. Porque ele nos tirou do império das trevas. Vou repetir para você.
A primeira mensagem de João Batista, a primeira menção de João Batista, meu irmão, quando ele aparece em Mateus capítulo 3, versículo 2, foi o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista está dizendo: olha, um novo tempo chegou, uma nova história chegou, uma nova oportunidade chegou. Querido, e de repente passa para Mateus capítulo 4, agora é Jesus, a primeira mensagem de Jesus publicamente. Ele vai citar algo, meu irmão, como eu disse aqui, lá do Velho Testamento. Mas agora, meu irmão, ele vai dizer para todo mundo, após ele ter vindo do deserto. Querido, ele diz assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vós. Eu estou te chamando a atenção, querida, bendito, amado, para a progressão da palavra. João Batista vai dizer: o reino de Deus chegou. Eita glória. Jesus vai dizer: o reino de Deus está no meio de vós. Aqui eu posso encerrar a mensagem, querido. O reino chegou, agora está no meio de vós. Eu posso dizer: agora você decida. Decida se você sabe que o reino de Deus chegou. Agora, meu irmão, melhorou. Agora ele não apenas chegou, ele está no meio de vós. Ele está dando oportunidade. Ele está dizendo: eu vim para todos. Ele está dizendo: eu ando no meio de vocês. Mas lá na frente, querido, ele vai dizer para aqueles que não souberam que ele chegou e não apenas não se contentaram com ele no meio, querido. Ele vai dizer para aqueles que tomaram a decisão: agora eu estou dentro de vocês. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Eu estou dentro de vocês. Amado, é o reino de Deus. E o que o reino de Deus está fazendo em nossas vidas? Depois de termos ouvido a palavra, sido impactados pela palavra, amada, a palavra nos impacta, a palavra nos confronta. É tão bom, meu irmão, quando nós somos confrontados. O que é confrontados, meu irmão? Colocar a minha ideia com a do Senhor, os meus preceitos com o do Senhor, o meu espírito religioso com a do Senhor, os preceitos espíritas com a do Senhor, os preceitos católicos com a do Senhor. Aí nós vamos ver, querido. É o que está escrito, amado. Amado, se a palavra não nos transformar, não é palavra de Deus. Eu estou pregando com amor agora, tá? A ira já passou. Ei, se a palavra não nos transformou, nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Se ela, meu irmão, apenas me fez mais rico, me deu mais posses, agora eu tenho mais posses. Antes eu morava num barraquinho, agora eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, eu tenho um avião, eu tenho isso. Meu irmão, olha, que coisa linda, mano. Mas esse não é o princípio do Evangelho, querido. O Evangelho, meu irmão, não veio nos acrescentar bens materiais. O Evangelho, meu irmão, veio para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do amor de Deus. E no reino do Filho do amor de Deus, meu irmão, tem uma vida, e uma vida com abundância para ser gozada. Aleluia. Riqueza é pecado? Nunca! Mas desfrutada no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Querido, presta atenção. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, ou o Evangelho do reino, querido, o que essa palavra vai causar em nós, querido? O que essa palavra vai causar em nós? Tem que causar mudança. Sim ou não? Feche os teus olhos. Uma reflexão, rapidinho. Hoje nós estamos muito reflexivos. Lembra um pouquinho aí como era a sua vida antes de Jesus. Rapidinho, pronto. Agora, meu irmão, lembra, se houve, eu vou colocar no singular, se houve mudança. Se houve mudança, meu irmão, já está melhorando. Mas veja se houve mudanças.
Percebe, amado? Amado, o Evangelho não veio para nos reformar. Ele não veio, meu irmão, para passar uma massa plástica em nós e nos dar uma nova visibilidade. O Evangelho, meu irmão, primeiro, amado, não assusta não. Primeiro, ele nos faz morrer. Glória a Deus, pastor. Não. Ele nos faz morrer. Para depois nos ressuscitar. Glória a Deus. Para vivermos uma nova vida. Amém. Abra os seus olhos, amado. Eu sinto Deus falando neste lugar. É assim, meu irmão, que vai ser. Ontem, meu irmão, ontem, eu falei uma palavra lá nas bodas de ouro que eu ouvi semana passada. Para mim, talvez você não o conheça, eu nem vou citar o nome dele aqui. É um pregador que surgiu, ele não é emergencial que surgiu agora não, mas ele está na mídia há pouco tempo, querido. Gosto muito de assistir, lá de Brasília. Ele diz algo, meu irmão, que nós temos que refletir, que a vida, presta atenção, meu irmão, não é prazerosa. A vida não é agradável. E se você for analisar, querido, nós vamos contabilizar mais dissabores do que alegria. Por quê, querido? Por quê, amado? O príncipe das trevas está reinando, amado. Ele está dominando. Satanás está, querido. Satanás está. Mas este pregador, querido, ele disse algo lindo. A vida pode não estar sendo prazerosa, mas ela nos dá momentos de prazeres. Momentos de prazeres. Como isso aqui, meu irmão, um momento de prazer. Nós paramos, tiramos um tempo precioso das nossas vidas, primeiros minutos de uma nova semana, para ouvirmos a palavra do Senhor. Isso aqui, querido, pode impactar toda a minha semana, a sua semana. Querido, mas se eu sou, ou se eu ser apenas um religioso, eu venho aqui, executo a minha missão, eu já fiz, eu já fui, então olha, durante a semana, não, ei, esquece, isso aí é coisa de império. O reino de Deus, meu irmão, nos chama para um relacionamento todo dia. Vou te dar uma palavra para te animar. O culto continua amanhã lá na sua casa. Terça-feira tem culto lá na sua casa. Quarta-feira tem comunhão lá na sua casa. Quinta-feira tem presença lá na sua casa. Ó, meu irmão, todo dia, querido, quando nós, meu irmão, percebemos que o reino agora está dentro de nós, querido, nós vamos viver, olha, as verdades do reino de Deus. Porque nós somos tirados do império das trevas, da escravidão, amado. Querido, eu quero falar algumas coisas aqui. O que o Senhor, querido, este evangelho do reino fez em nossas vidas. Lucas, meu irmão, vai dizer que este evangelho, ele proporcionou para nós, irmão, que é uma grande salvação. Querido, o Evangelho não está falando de uma salvação que já é espetacular. Está dizendo, meu irmão, uma tão grande salvação. O quanto nós estávamos perdidos, Luiz, o quanto nós estávamos perdidos, Lucas, querido, nós estávamos totalmente perdidos, querido, escravizados, amado, olha, querido, afastados de Deus, mas o Evangelho do Reino veio e nos propôs uma mudança de vida e nos trouxe uma tão grande salvação. Grande! Oh, glória a Deus! Oh, gente! É isso que nós precisamos de ouvir, Deus. Tem tantas mensagens espetaculares aí, querido, mas nós estamos perdendo o essencial, que é a palavra. Jesus era espetacular, querido. Jesus transformava corações, meu irmão, com historinhas, com conversa, meu irmão, com diálogo face a face. Lembra da mulher lá no poço, meu irmão, de Jacó, a samaritana?
Meu Deus, que coisa tremenda. Se fosse eu, se fosse você, meu irmão, se fosse um pregador hoje e elaborar um sermão primeiro para jogar na cara dela, chamar ela de prostituta, de adúltera, não era nada daquilo, meu irmão. Jesus chega pedindo água. Me dá água, mulher. Me dê água. A própria água da vida com sede. Ok, o Evangelho é gracioso. Amado, o Evangelho é graça. Sabe, amado, o que estão? O que, meu irmão? Às vezes nós, pregadores, estamos levantando uma expectativa, meu irmão, nos corações das ovelhas, que talvez não serão cumpridas. Espera, escuta o que eu vou dizer, meu irmão. Expectativa de bens materiais, expectativas de conquistas, expectativas de querer mais. Aí, meu irmão, eu embarco nessa canoa, eu perco a essência do Evangelho, que é transformação de vida, é viver uma vida linda, amado. É viver, meu irmão, que Paulo disse, tendo onde morar, o que comer, estejais pois satisfeito, porque o reino está dentro de vocês. Mas nós não vivemos. Nós vivemos na expectativa de quero mais. Eu vivo na expectativa, eu quero trocar o meu carro, eu quero trocar os meus móveis, eu quero, meu irmão, tudo isso é lícito, querido, mas isso traz sufoco, isso traz dívida, isso traz, meu irmão, sinal vermelho, isso traz, meu irmão, ansiedade, isso traz depressão, enquanto o Evangelho, meu irmão, nos oferece uma vida leve e abundante, porque nos trouxe uma tão grande salvação. Segunda coisa, amado. Segunda coisa, meu irmão, nos deu nova vida. Nos deu nova vida. Primeiro, irmão Pedro, te deu uma tão grande salvação, você, sua amada, a irmã Sueli. E agora, meu irmão, ele disse que, já que ele me salvou, agora, irmão Anísio, sua amada, é a irmã de Lu, dão para vocês uma nova vida. Uma nova vida, porque aquela não vale, aquela não presta, aquela é lixo, aquela é do império. Agora eu tenho uma vida de reino para você. Reino de Deus. O Evangelho do reino de Deus. Eita glória. Você está entendendo, amado? E esse vai ser, meu irmão, meu estilo a partir de agora, meu irmão. Calmo, sereno. Você não pode cochilar isso, não. Você não pode falar, pastor, você está enfadonho, você está chato. Vou passar tempo e vou conversar aqui. Vai ser assim. Aquela água morninha. Quem gosta de beber água morna? Quem gosta de beber água quentona? Aquilo arranca até a pele. Eu vou ser intermediário. Meu rurô agora vai ser assim. Fraquinho não. Potente. Pé no chão. Às vezes a gente fica muito inflamado, muito empolgado. Eu sou um homem empolgado, estou cheio de visões. Conversando com os nossos pastores, tantos projetos, meu irmão, para 2023, mas com os pezinhos no chão. Chamar os nossos pastores, meu irmão, nós estamos assim, organizando, fazendo um organograma, querido, nós vamos buscar a direção do Senhor, para a gente voltar, sabe, a sermos mais assim, mais ligados. Pastor, tudo aquilo que você pregou até hoje é mentira? Não, amado, aquilo tudo é verdade. Mas nós vamos, meu irmão, nós vamos centrar mais, sabe, no Evangelho que liberta, que transforma. Deixa eu dizer algo para você, amado. Você sabia que o poder, meu irmão, de vencer ou perder está dentro de você e dentro de mim? Quem sabia, amado? O poder, meu irmão, de vencer ou perder, nós que decidimos. Eis que vos dou o poder. Diga ao fraco, você é forte. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo. Você está gostando do meu jeito de ser agora? Vai ser assim, apontando vitória. Aleluia. Estou brincando, gente. Apaga. Querido, terceira coisa, que coisa linda.
Ele perdoou todos os nossos pecados. Pastor, tem um que olha, está enraizado. Então confessa a ele. Confessa. Todos aqueles pecados, meu irmão, que nos separavam de Deus, diziam que eram pecados adâmicos. Depois, meu irmão, a gente estudando um pouquinho lá, sabe, no hebraico, a gente fala, meu irmão, aprende que não é nada daquilo, meu irmão, não é pecado adâmico, não, querido. O pecado adâmico, meu irmão, olha, é um assunto que não precisa ser comentado aqui, querido. Eu já falei muito sobre isso, amado, sabe, na minha ignorância, porque eu estava começando, amado, mas hoje, quando você vai, querido, mais profundamente, sabe, estudar a palavra do Senhor, sabe, querido, olha, depois, querido, que o homem nasce, cada um tem o seu pecado, amado. Meu irmão, olha, a Bíblia diz o seguinte, meu irmão, teve um primeiro Adão, querido, nele, eu e você, nós fomos feitos almas viventes, querido. Só isso que a Bíblia, meu irmão, eu sei que através de Adão, meu irmão, todos pecaram, meu irmão. O pecado de Adão, meu irmão, veio, olha, querido, como um rolo compressor, pegou todo mundo, menos Jesus, querido. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Anderson, de um segundo Adão. Esse segundo Adão não é do Éden. Esse segundo Adão, meu irmão, não é da terra. Esse segundo Adão vem do céu. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele, meu irmão, é o rei do reino, querido. Presta atenção, meu irmão. A Bíblia diz que assim como no primeiro Adão, eu e você, nós somos feitos almas viventes, meu irmão. Neste segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós somos espíritos vivificantes, meu irmão. Espíritos vivificados, querido. Você entende, amado? O império, meu irmão, é reino humano, é reino dominante, é reino escravizante. O reino de Deus, meu irmão, ele nos dá graça. O reino de Deus, meu irmão, te chama lá em Hebreus 4,16, querido, para você entrar com graça, para você entrar com autoridade, para você entrar com intrepidez ao trono da graça, para que você ache, meu irmão, olha, graça no tempo oportuno, querido. Ele te deu uma nova vida, me deu uma nova vida, querido. Aleluia, já estou terminando. O pessoal já pode se preparando, diaconato, ministério de louvor, querido. Eu vou falar só umas 3 coisas. Ele nos fez, meu irmão, famílias de Deus. Famílias de Deus, querido. A Bíblia diz, querido, que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados de Deus, nós éramos, meu irmão, olha, contrário a Deus, querido, mas quando nós abraçamos, olha, o Evangelho do Reino, querido, nós fizemos um pacto, uma aliança com o Senhor nosso Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Hoje nós não somos mais estrangeiros, hoje nós não somos mais peregrinos, hoje nós não somos, meu irmão, forasteiros, hoje nós somos da família de Deus. Ó, gente, isso é maravilhoso, isso merece um glória a Deus, gente. Família de Deus. A Bíblia diz, querido, que hoje nós somos co-herdeiros, meu irmão, com os discípulos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Que mudança tremenda, mano. Para me terminar, porque tem muita coisa aqui, mas eu vou terminar aqui. Ele, meu irmão, ele nos deu acesso livremente ao Pai. Ao Pai. A Bíblia diz, pode entrar, viu, diaconato, pode entrar tão bonitinhos, né, cada um assim, ó, parabéns para vocês. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava morrendo lá na cruz do Calvário, ouça essa palavra aqui, querido, com os olhos fechados, os corações abertos. Vai ser a nossa última palavra para a gente encerrar. Mais 2 minutinhos. Só um minutinho, irmão, não mexe com nada ainda não, querido. Presta atenção, querido. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 19, que quando Jesus está morrendo, ele vai dar um suspiro, ele vai dizer a última coisa, antes da morte. A primeira coisa que Jesus disse, adulto. Com 12 anos ele cita também, adulto. Arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está perto de vós. Agora, meu irmão, morrendo ali na cruz do Calvário, ouça, ele vai dizer, está consumado. Tetelestai, está tudo pronto, tudo pronto
para o Guilherme, tudo pronto para cada. Ele está dizendo: o Evangelho do Reino foi pregado, o Evangelho do Reino está anunciado. Aí, querido, ele vai deixar aqui servos, ele vai deixar amigos, ele vai esperar filhos, servos, querido, para trabalhar para o reino. Veja se você é um servo, querido, que está trabalhando para o reino. Há um momento, meu irmão, que nós somos servos. Hoje as diaconisas aqui, o Ministério de Louvor, nós somos servos, estamos servindo. Servos. Oh, que coisa linda. Querido, mas ele não quer, ele disse que ele não quer nos chamar de servos. Ele quer também nos chamar de amigos. Tem um momento, meu irmão, que nós vamos deixar de servir para sermos amigos. Amigo vai sentar à mesa para ser servido. É o momento da comunhão. Eu quero que você receba isso no seu espírito, querido. Servo e agora amigo. Amigo senta à mesa. Amigo tira as sandálias, tira o casaco. Amigo fica à vontade para a comunhão. Querido, mas vai chegar um tempo que nem o servo já serviu, amigo já passou, já foi graduado, agora é filho. Você entende, querido, essa progressão do rei? Servo para servir, amigo, comunhão, filho, eternamente filho, para morar. É a proposta do Evangelho do Reino, querido. É a proposta do Evangelho do Reino. Nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Quero desejar para você que vai assistir, que está assistindo este YouTube. Hoje é 4/12/2022, que o Senhor te abençoe grande e tremendamente. Fica na paz do Senhor.